Ora, já estamos live, boa tarde. Vamos esperar, vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera para ver se juntam algumas pessoas mais a nós. Olá, enfermeira Rosa Romão, boa tarde. Olá, Paulo Farinha, como está? E vamos esperando enquanto algumas pessoas mais Se junta. se juntam a nós. Portanto, algumas ainda estão a almoçar. Claro, eu pausa. Bom, vamos lá então, para depois também Sim, para não resvalarmos no tempo. sim, sim. Mais uma vez, bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Avançamos no programa das Jornadas Virtuais da Associação Portuguesa contra a Leucemia. A primeira apresentação da tarde fica com a enfermeira Rosa Romão, que nos falará sobre gestão de cuidados de enfermagem na pessoa com doença hemato-oncológica. À semelhança do que aconteceu nas sessões da manhã, e do que acontecerá nas sessões seguintes, a partir deste momento já podem colocar, e quando a sua enfermeira começar a sua apresentação, podem colocar as vossas questões, as questões que assim entenderem, e depois teremos uma oportunidade no final da apresentação da enfermeira Rosa Romão para um período de perguntas e respostas, onde naturalmente darei prioridade às respostas que nos cheguem por parte das pessoas que estão a seguir. E vamos a isto. Rosa Romão, licenciada em enfermagem, especialista em saúde comunitária, mestre em comunicação e saúde. Trabalha em hematologia há 20 anos e, desde 2010, é enfermeira coordenadora da área hemato-oncológica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o que inclui o ambulatório de hematologia, o internamento do Serviço de Hematologia Clínica e a unidade de transplante de medula e o Hospital de Dia Hemato-Oncológico. Membro da Sociedade Portuguesa de Hematologia e da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa e da Associação Portuguesa contra a Leucemia, de que é atualmente membro dos seus corpos sociais. O currículo continuava, podíamos estar aqui um bocadinho mais, mas vamos justamente ao que nos traz por cá. Depois teremos a oportunidade para conversarmos um bocadinho no final da sua apresentação. Vamos a isto. Está bem. Gostaria de cumprimentar todos, desejando que as jornadas corram bem e um bom dia ou boa tarde para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Associação Portuguesa contra a Leucemia e dar os parabéns à Comissão Organizadora por estas primeiras jornadas virtuais. E acho que e também agradecer ao Paulo Farinha as amáveis palavras e esta moderação muito interessante que vai ser com certeza. Portanto, eu vou então partilhar o meu ecrã. Está a ver, não está? Estamos a ver. Ok. Se quiser entrar Sim, sim, em modo completo para ocupar o sim, ecrã sim, total. sim. Tá? Está? Já? Estamos a ver, sim, vemos. E ele só pedir se pudesse centrar um pouco a sua câmara para podermos ver o seu rosto. Ah, Ok, assim está bem? ok, assim está, assim estamos a ver um pouco melhor. Desculpem, já vou. Pronto. Ahm, eu já comecei por agradecer, fazer os agradecimentos e dizer também que eu cheguei em 2000, em 2010 que sou coordenadora, mas em 2000 fui como enfermeira-chefe para a hematologia clínica. Foi a minha primeira experiência com esta área e, de facto, eu percebi rapidamente que era o maior desafio que eu tinha até então a nível profissional. Porquê? Por causa da especificidade da especialidade e dos doentes com doença hemato-oncológica, pela importância vital que é o trabalho em equipa multidisciplinar
e também pelo perfil que os enfermeiros tinham que ter para poder trabalhar nesta área, que é uma área extremamente gratificante, mas complexa, não é? E, portanto, não são todos os que ficam, nem todos os que podem trabalhar nesta área. Portanto, eu dividi a minha apresentação um pouco, estruturei a minha apresentação em duas partes. Uma que é o impacto que estas doenças têm na pessoa, não é? Na pessoa com doença hemato-oncológica e família também, mas também na pessoa. E depois também o impacto que tem e o desafio que é para os enfermeiros trabalhar numa área destas, não é? E basicamente foi assim que eu estruturei. Estruturei por tópicos para não me perder, mas eu acho que o que importa mais é depois a nossa conversa e não tanto os slides, e isso é apenas um auxiliar para mim. Portanto, quando nós falamos em doenças, neoplasias hemato-oncológicas, vem logo à cabeça, portanto, as leucemias e os linfomas. E, de facto, são doenças, enfim, com prognósticos elevados, tratamentos complexos claro, e um diagnóstico que assusta qualquer um. Portanto, a pessoa com doença hemato-oncológica aparece-nos em todas as fases do ciclo vital, se bem que a minha experiência seja mais as pessoas com os adultos, os adolescentes, adultos jovens e adultos, alguns idosos também. Depois, falar do que é isto, do impacto de um diagnóstico que é assustador, como já disse, que muitos desconhecem, que a internet também, muitas vezes, o que lá se diz ou o que está lá escrito não tem nenhum crivo e, portanto, é demasiado assustador. Portanto, as associações devem e têm nos seus sites informação credível e às vezes as pessoas perdem-se, porque é logo uma tentação, a pessoa ou a família ir ao Google, ao Dr. Google, ver o que é. E às vezes é mais enriquecedor, é melhor, é mais tranquilizador para a pessoa falar com o seu médico e com o seu enfermeiro que poderão esclarecer melhor e mais corretamente e atenuar aqueles medos todos, aquelas angústias e tudo aquilo que se diz. Depois, a pessoa é confrontada, muitas vezes dizem-nos, eu fiquei tão atordoado com esta notícia, eu parece-me que vivo num mundo irreal, num mundo paralelo, não sei de nada, não tenho certezas, e realmente, a partir de agora, as pessoas passam a estar muito tempo, e alguns dizem-se que estão reféns de um diagnóstico e reféns de algo que não sabem quando é que vai terminar e como vai terminar. Pronto, há um grau de incerteza muito grande. Portanto, exames e análises e outros vão ser com muita frequência. Os tratamentos, como eu já disse, são complexos, depende dos protocolos para cada situação e não é só os tratamentos, mas também os efeitos secundários, reações adversas, enfim, tudo isto que vamos ter que passar, a pessoa vai ter que passar a conviver. Internamentos, sessões de hospital-dia programadas e os internamentos programados ou não programados e um prognóstico que muitas vezes é reservado, nós não sabemos, muitas vezes é reservado. E um aspecto muito importante que é a adaptação da pessoa à doença. Ou seja, adaptar implica sempre mudar e esta mudança não é uma mudança que à primeira vista não é positiva, no sentido que as pessoas vão ter que mudar a sua vida, vai passar a ser vivida em função dos valores laboratoriais, se pode ou não fazer tratamentos, se pode ou não sair, se pode ou não estar com a família. Hoje em dia estamos todos confinados, ou pelo menos todos com os equipamentos de proteção individual, tudo isso, mas anteriormente nós não tínhamos essa situação e os doentes quando estavam neutropénicos com os valores baixos, então
de defesa baixos, então tinham que usar máscara, não podiam circular em grandes ambientes. Agora já sabemos que nenhum de nós deve circular nesses ambientes, mas a adaptação da pessoa à doença, voltando à adaptação da pessoa à doença, implica uma mudança e há estadios que estão definidos, teoricamente, como a revolta, a negação, a revolta, a depressão e depois mais para a frente a aceitação. Eu gostaria de dizer que nem todas as pessoas passam por este percurso assim tão linear e nem todos, há pessoas que não saem do primeiro, da negação ou da raiva, da revolta. Eu costumo dizer que, e daquilo que é a minha experiência, eu doente, tenho direito a indignar-me, a estar muito revoltado. Porquê? As pessoas dizem muito, porque eu que nunca fumei, que nunca bebi, porque é que me aconteceu isto? Mas nós já sabemos, e na primeira parte do dia foi explicado como é que estas situações ocorrem e, portanto, não há aqui uma situação de culpa ou porque é que aconteceu, eu não sei explicar e isto deixa na pessoa uma angústia muito grande na pessoa com doença e também na família. Depois, a gestão das más notícias. A má notícia é má notícia é logo o diagnóstico. Mas depois vão suceder-se ao longo do processo várias outras más notícias, que podem não ser tão, podem ser mais ou menos importantes, mas são más notícias. Se a pessoa com doença hemato-oncológica não pode no fim de semana sair, que estava previsto sair, porque tem os valores baixos e tem que fazer uma transfusão de sangue, isto é uma má notícia, a pessoa não pôde sair e de facto está sistematicamente a alterar os seus planos, as suas previsões, por muito que planeie, muitas vezes os planeamentos saem alterados e isso dá muita angústia, muita ansiedade à pessoa e à família. E depois, claro, as mudanças, isto implica muitas alterações de vida e dos papéis sociais, não é? Não é só as alterações físicas que também começam com o evoluir dos tratamentos são bastante notórias, mas também as alterações de vida e dos papéis sociais, porque nós somos pais, mães, filhos, tios, primos, não é? Temos o nosso trabalho e estas doenças vêm de facto fazer aqui uma interrupção durante um período desses nossos papéis e pode não ser interrupção, mas alteração. E, sei lá, por exemplo, pessoas que não podem celebrar os aniversários dos filhos porque estão internados, pessoas que passam o Natal no hospital porque não têm condições, são poucos, porque há um grande esforço no sentido das pessoas irem celebrar e fazer aqui uma gestão de timings para que só fique mesmo internado, no caso dos internamentos ou no caso dos tratamentos, quem tem mesmo que fazer e não pode interromper. Mas há muitas situações, eu passei muitos natais e passagens de ano no hospital de serviço e também com os doentes, pronto. Claro que naquela altura havia visitas e nós, claro que facilitávamos, com certeza que era uma partilha com todos os que estavam internados. Quem não tem família, que está longe, ou que não tem família, claro que nós fazíamos ali um papel de família também. Até porque as pessoas estão em tratamento connosco muito tempo e nós vimos nas consultas, nas sessões do hospital-dia, nos internamentos e, portanto, até mesmo quando vão à consulta e não têm nada que ir ao internamento, vão lá dizer-nos, olha, estou bem e pronto. E ando aqui na minha vida, não sei quando é que isto acaba, ou então está tudo a correr bem e isso é muito também importante para nós. Depois, claro que tudo isto, pelo que eu já disse, da importância que é, da importância destas doenças e do impacto que tem nas pessoas,
Portanto, isto é um desafio enorme que é colocado aos enfermeiros, sem dúvida nenhuma. E aqui o perfil dos enfermeiros tem que ser mesmo alinhado com o que eu vou aqui dizer, porque as pessoas, porque as situações o exigem e porque é a melhor forma de prestarmos cuidados com qualidade, porque já ninguém se contenta, e nós sabemos, com cuidados que não sejam de qualidade, não é? Bom, então começo por dizer que o foco central é a pessoa que é constituída pelas suas múltiplas vertentes, a física, a psicológica, a espiritual, cultural, a social, económica, tudo isso. Tudo isso tem que entrar aqui para nós em linha de conta, porque isso tem muita importância ao longo do processo. Depois, um outro aspecto que para nós também é muito importante. Não há doentes, mas sim pessoas com doenças. Isto é completamente diferente para nós enfermeiros que sejam vistos como pessoas. São pessoas, não são mais um número, não é mais uma leucemia, não é mais um linfoma. Não. Têm uma doença, mas eu sou aquela pessoa, não sou igual ao doente que está ao lado. Não, não sou. Sou eu com a minha individualidade toda e, portanto, isto faz toda a diferença na prestação dos cuidados. E é também importante que os doentes e as famílias percebam isto, que nós somos realmente assim e que nos preocupamos e que damos o nosso melhor atendendo a estas dimensões da pessoa. Pois, também é importante e é fundamental referir que quando a família, quando há uma pessoa que adoece, toda a família fica doente também, não é? Ou pelo menos também não fica bem, porque também é apanhado naquela avalanche. Portanto, o que é que nós dizemos que também que a família também está a sofrer um processo de adaptação à nova situação e que devem partilhar connosco as angústias, as informações que são possíveis de dar portanto, passa a ser, quer uma pessoa de família que é, ou o cuidador, pronto, que é de referência, com a pessoa com doença, passam a ser eles também elementos da nossa equipa multidisciplinar, porque não se faz nada à revelia do doente, como é lógico. Os doentes dão o seu consentimento, não é? E saber que a família também, nem todas as pessoas da família vão reagir da mesma forma. Há uns que são mais otimistas, outros mais pessimistas, outros que não sabem o que pensar e o que dizer, mas já lá vamos ao que pensar e ao que dizer. Agora, isto implica uma enorme, enorme, enorme disponibilidade da parte dos enfermeiros, disponibilidade de tempo, disponibilidade emocional também, disponibilidade a todos os níveis. E para dar resposta e, sobretudo, para saber ou escutar, eu não vou dizer ouvir, porque ouvir todos ouvimos, escutar. A escuta ativa é extremamente importante e é uma técnica que nós desenvolvemos na relação empática. Não vou dizer que é fácil, mas porque nós temos que ter também muito respeito pelos silêncios. Já lá vamos à comunicação, mas ter muito respeito pelos silêncios, porque os silêncios também é uma forma de comunicação. Às vezes nós não sabemos, mas eu não decido que vou falar com aquele doente e espero que ele esteja disponível para a minha conversa. Quer dizer, ele pode não estar disponível para essa conversa. Portanto, há que jogar aqui com o meu tempo e com o tempo, o timing que o doente também tem ou a família, para ajustarmos aqui os nossos timings. Um outro aspecto que também é muito importante é que os enfermeiros têm que ser peritos na comunicação, na arte de comunicar. Isto, seja na comunicação verbal, seja na comunicação não verbal, é fundamental. Não há hipótese, não há volta a dar. E tem que ser porque às vezes as pessoas dizem, não sei como enfrentar aquela situação, não sei o que dizer. Mas se calhar não é preciso dizer nada, é preciso estar lá presente, é preciso escutar o que a pessoa tem para dizer e validar algumas coisas, reformular algumas questões que a pessoa nos possa colocar. E isto
e a comunicação não verbal. Porque, por exemplo, se eu estou com metade dentro do quarto, metade fora do quarto, por exemplo, entre a porta, eu estou numa de entrar e sair, não mostro disponibilidade para a conversa ou para a comunicação. Se eu estou impaciente, com alguma coisa na mão, nós temos muitos tiques, todos temos, tenho imensas coisas para fazer, ou alguém me chama e eu estou desatenta e viro a cabeça, ou viro o rosto, evidentemente que isto não é, eu posso dizer, agora venho falar consigo, mas se sou interrompida N vezes, evidentemente que eu não estou a comunicar ou não estou a respeitar as regras da comunicação com aquela pessoa, não é? Eu tenho que me sentar e dizer agora, ou se houver possibilidade de ir para um local com mais tranquilidade, para falar com a pessoa. Portanto, tem que haver aqui uma gestão também do que vamos dizer, como vamos dizer e se só vamos escutar, porque às vezes é só isso que é preciso. E respeitar os silêncios das pessoas e respeitar também quando as pessoas dizem e como é se eu morrer, e como é se eu consigo, diga-me, já teve casos em que as pessoas estavam como eu e depois sobreviveram ou não, pronto. Estas angústias, estes medos também têm que ser partilhados, porque quem compartilha alivia de facto. E, portanto, daí a importância nesta arte de comunicar, que eu considero que é uma arte. Uns poderão ter mais facilidade na comunicação, mas não é nada que não possa ser trabalhado e tem que ser trabalhado. E, portanto, esta é uma premissa muito importante para os enfermeiros nesta área. E depois o trabalhar em equipa multidisciplinar, isto está tudo envolvido, não é? A equipa multidisciplinar, que são os enfermeiros, os médicos, os nutricionistas, os assistentes sociais, os psicólogos, psiquiatras, os fisioterapeutas, os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, portanto, são aqueles os elementos mais comuns nestas equipas. Mas nós temos que nos envolver também e dar-lhe relevo no papel que cada um tem e, sobretudo, quando cada um deles é importante no processo de cuidados destas pessoas com doença, devem ser chamados, e são. Portanto, esta equipa multidisciplinar, não vale a pena cada um trabalhar por si, porque esta área tem mesmo que ser, não vale a pena estarmos a trabalhar ao lado um do outro, eu tenho que trabalhar com o outro, é muito diferente eu estar ao lado, ou chamar para, ou partilhar as decisões e as opiniões, enfim, é completamente diferente. E depois queria só alertar para uma coisa que são os rácios enfermeiro-doente, que são, nesta área, ficam muito além daquilo que é expectável na enfermagem de hoje, na enfermagem atual. Portanto, a enfermagem de hoje é uma enfermagem que não tem nada a ver com a enfermagem, se calhar, de há 40 anos, portanto, nós temos que fazer face a múltiplos desafios, quer na área da farmacoterapia, quer na área da relação, quer na área da investigação, em múltiplas áreas. E, portanto, nós só temos as horas de cuidados para prestar cuidados diretos, mas hoje em dia as questões da segurança, as questões do controle de infecção, tudo isto que está envolvido, a nossa própria formação, nós também, isto tem que estar também contemplado, e não está. Pronto, portanto, limitamos-nos, e já não é pouco, a prestar cuidados e cada vez, sempre com a qualidade como topo, porque tem que ser, porque a pessoa assim necessita e assim é que é correto. Depois, isto implica o quê? Um plano de cuidados holístico, portanto, e personalizado, claro, e registros rigorosos para que todos possam fazer a continuidade de cuidados, quer seja a equipa de enfermagem, quer seja a equipa médica, quer sejam os outros, não é? Portanto, isto não é fácil, mas também ninguém disse que era, portanto, mas é importantíssimo que o seja assim. Os enfermeiros passam 24 horas com os doentes,
Portanto, são equipas, não é? Vão passando as notas de enfermagem e o que acontece com a pessoa ao longo das 24 horas, portanto temos turnos sensivelmente de 8 horas e passamos o que se passa de um turno para o outro e como é que a pessoa está e como é que estão, enfim, parâmetros vitais e não só. É frequente nesta área as pessoas que estão internadas terem muitas perfusões contínuas, soros, colocados em infusoras, em bombas perfusoras, seringas perfusoras, enfim, é preciso vigiar e monitorizar o equipamento que está no doente e os monitores multiparâmetros e tudo isso, quer dizer, não faz sentido estar lá para facilitar e para administrar mais corretamente fármacos se depois, e vigiar, portanto, os parâmetros vitais, se depois as pessoas não estão a olhar ou não estão a tomar nota, não é? Enfim, portanto, isto, e ao longo das 24 horas, há muita alteração do estado, poderá haver alteração do estado das pessoas devido à sua patologia, devido à parte psicológica, à parte, basta receber uma má notícia, não é? E nós passamos isto tudo em reuniões de passagem de turno. Para quê? Para precisamente todos estarem a par do que se está a passar, porque imagina, eu vou fazer uma tarde e da parte da manhã foi dito que a pessoa não pode sair porque tem, e a pessoa até ficou descontrolada e ficou triste e chorou. Nós devemos todos saber isso, porque a seguir, não é? Vamos ter que ter uma atitude de maior tranquilidade para aquela pessoa e esperar que a pessoa esteja disponível, se calhar, para falar disso, não é? Se calhar, porque se pode não querer falar disso, não é? Mas isso também é um direito que lhe assiste, não querer comentar o assunto. Ou querer também. Claro que este também passa pela preparação e administração terapêutica, toda a gente sabe que esta área é uma área com grande predominância de terapêuticas, quer seja a quimioterapia. Nós não preparamos, os enfermeiros prepara-se centralizado são os técnicos de farmácia que preparam, mas somos nós que administramos e depois, claro, quem é que vigia as terapêuticas, quem é que confere, se é a administração tem que ser segura, não é? Toda a gente sabe isto, portanto há aquela conferência das terapêuticas, a validação das mesmas e também a administração e o registro dos efeitos secundários ou efeitos adversos que possa ter. E claro, os aspectos da segurança, como eu disse, a segurança na administração dos fármacos, a segurança da estrutura, se a cama está para baixo e a pessoa até pode estar agitada, ou a pessoa é pequenina e não consegue pôr os pés no chão, temos que baixar, porque as camas são hidráulicas e, portanto, ou elétricas e, portanto, baixam e temos que ter esse cuidado para prevenir quedas, porque as pessoas com doença hematológica têm os valores muitas vezes baixos, as plaquetas, a hemoglobina, podem sangrar em qualquer doente é grave uma queda, mas num doente na hematologia clínica ou que esteja a fazer quimioterapia é mais grave, é ainda mais grave. Portanto, há sempre que prevenir. E também prevenir as infecções, portanto, eu costumo dizer, e até escrevemos num livro sobre que a APCL divulgou, que é melhor espalhar a prevenção e não a infecção, porque se nós soubermos todos, e nós refiro-me à equipa toda, incluindo doente e família, como evitar contactos que possam trazer micro-organismos que possam ser nefastos à pessoa, porque se a pessoa está a fazer quimioterapia, pode já estar em fase de aplasia e, claro, qualquer micro-organismo pode ser patogénico, pode ser gravoso para a sua situação. Portanto, há que ter um cuidado muito grande e há que fazer checklist de algumas questões. Claro que não é checklist dizer a todos os doentes o mesmo, porque isso não se vai dizer. Cada um é particular, é único.
depois uma parte muito importante também, que é o informar e o ensinar. Informar é uma coisa, ensinar é outra. Ensinar implica mudar hábitos de vida e isto demora mais tempo e implica repetições, implica validações, implica um trabalho de continuidade. E depois também a formação contínua dos enfermeiros, como já viram, com tantas novas moléculas, com tanta a especificidade desta especialidade, com as leucemias e linfomas. E depois as pessoas têm que estar muito atualizadas. E também, por isso nós fazemos formação, temos formações que são pós-graduações, temos especializações, enfim, isto é uma área que necessitamos mesmo de ter, de facto, muita formação nesta área. O meu percurso de 20 anos na área hemato-oncológica tem sido muito rico, muito cheio. Eu acho que tenho que agradecer a todos com quem trabalhei e a todos os doentes e familiares com quem me cruzei, porque me enriqueceram ao longo destes anos e continuam a fazer, e nós aprendemos imenso. E aprendemos todos uns com os outros. E de facto, esta área é uma área que ou gostamos e investimos, ou não conseguimos estar muito tempo, porque é muito desgastante é assim, e nós temos que estar bem para poder cuidar bem. E pronto, era o que eu tinha para vos dizer. E muito obrigada por me ouvirem. E agora? Muito bem, obrigado. Acho que estou dentro do tempo. Obrigado, enfermeira Rosa Romão, muito obrigado pela gestão de tempo também. Era suposto. Muito interessante a sua apresentação, muito útil. O espaço, eu recordo que podem colocar as questões que assim entenderem, se quiserem fazer colocar algumas questões à enfermeira Rosa Romão, que faremos o favor de. Favor, não. Sim, estaremos disponíveis. Eu ia só pedir se a enfermeira se podia só tirar a sua partilha de ecrã para podermos, vê-la melhor. Muito bem, ok. Sim. Eu próprio também aqui. Muito bem. Sra. Enfermeira, falou de alguns pontos muito interessantes. E houve aí uma questão algumas, e houve algumas que eu gostava pelas quais eu gostava de pegar. Um serviço de hemato-oncologia é um serviço com muita entrada e saída de pessoas. Há sempre muitos doentes a entrar e a sair, uns que, enfim, quando fazem ciclos de tratamentos, ficam por algum tempo, mas há sempre uma grande circulação de doentes. Isso também no fator emocional do enfermeiro e na ligação que o enfermeiro tem com as pessoas, também tem alguma influência. A sua enfermeira disse uma coisa que eu achei particularmente interessante, que nem toda a gente consegue aguentar quer o ritmo, quer enfim, a pancada emocional que um serviço destes exige. São os próprios enfermeiros a concluir, que rapidamente concluem que não conseguem e que aquele não é o serviço para eles e que possivelmente desempenharão melhor as suas funções num outro serviço, ou por vezes tem que haver alguma ajuda por parte da coordenação, se sentem que aquela pessoa não está feliz, e ao não estar feliz, não estará a fazer bem o seu trabalho. De tudo, obrigada pela pergunta, é muito pertinente e de facto isto acontece. Eu acho que se eu lhe for dizer que o recrutamento não é
tendo em conta se a pessoa quer ou não trabalhar nesta área, não é, não é. Nós temos pessoas que nunca escolheram trabalhar nesta área, mas que se apaixonaram pela esta área e que têm dedicado e contribuído muito para o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos estudantes. Agora, e até mesmo na partilha das suas experiências com os mais novos, que isso também é muito importante. Agora, há pessoas que não conseguem tolerar, sobretudo, o facto desta área ser muito, ter uma penosidade muito elevada. E as pessoas, ao fim de algum tempo, se não conseguem desenvolver estratégias para, eu não digo ignorar, porque nós não conseguimos ignorar. Eu, por exemplo, a morte de um doente ainda hoje me incomoda profundamente, incomoda-me sempre. E vai-me incomodar sempre, a dor vai-me sempre incomodar. Eu, por mais que veja alguém a sofrer, e são esses, quando eu digo que foi muito rico para mim este período, é porque eu consegui, eu e a equipa, porque ninguém consegue nada sozinho, eu e a equipa conseguimos formar enfermeiros muito dedicados e sem danos para eles também, porque isto também é importante, quando um gestor tem que se aperceber se a sua equipa está em sofrimento ou não, e quais os que estão em prioridade com maior sofrimento ou não. E muitas vezes o que é que nós fazemos em termos de gestão no serviço? Fazemos muitas vezes assim, como temos várias áreas, se a pessoa está mais porque houve alguém que o tocou particularmente, porque houve alguma situação que o deixou de rastros, porque isto acontece muito, e desculpem a expressão de rastros, mas é verdade, às vezes acontece, ou porque choram muito. O gabinete do enfermeiro-chefe é o gabinete onde acontece tudo, de bom e de mau. É um confessionário? É mais ou menos, é mais ou menos. E então acaba por ser ali uma altura em que vamos mudar, vais antes para o hospital dia porque é um pouco mais leve, ou então para a unidade de transplante, porque a unidade de transplante tem sempre aquele elan da esperança e portanto os doentes saem todos bem e portanto isso acaba por influenciar no aspecto psicológico desse enfermeiro. Ou então, se esta estratégia já não funciona, então temos mesmo que propor, ou ele próprio dizer, então queres ir para onde? Eu, como coordenadora da área, eu não quero ninguém infeliz, nem ninguém insatisfeito, porque eu posso achar... Não fará bem o seu trabalho, não irá Não, desempenhar bem as não, pessoas. e sofre. E nós não queremos que as pessoas sofram, queremos que as pessoas, porque o trabalho deve ser gratificante. E um olhar de um doente que está satisfeito com aquilo que nós fazemos, a família, quando nós resolvemos um problema grave, quer dizer, não há maior satisfação, não há maior... Eu gostava de lhe colocar, que é uma questão em duas fases, que é justamente de um ponto que a sua enfermeira falou, que é a disponibilidade para o doente e a diferença entre ouvir, que todos ouvimos, Claro. temos o nosso pavilhão auricular em condições, e escutar, pronto, que é Claro. diferente. É preciso que o enfermeiro seja capaz, portanto, esta pergunta é dividida em dois momentos. Sim. É preciso que o enfermeiro seja capaz de deixar os seus problemas à porta para estar totalmente disponível. Nunca ficam completamente à porta, porque os nossos problemas acompanham-nos, pronto. Sim, sim. Mas que deixe os seus problemas à porta para ter disponibilidade para o doente e para falar com o doente e para ouvir as questões do doente. Mas depois, quando chega, e esta é a primeira fase da pergunta, e a segunda parte é, mas depois, quando chega ao fim do dia, também é preciso que o enfermeiro seja capaz de desligar para poder continuar a viver a sua vida. E cada um terá as suas estratégias. Há enfermeiros, e a sua enfermeira me falará sobre isso, que não vão diretamente para casa, e essa é Não. a estratégia deles. Um enfermeiro alguma vez desliga? Algum dos seus 70 enfermeiros, creio que são 70 profissionais de saúde, que fazem parte da sua equipa, alguma vez desliga? Eu acho que não. E alguns não aguentam por não desligar. As pessoas, acontece com muita frequência, mas eu voltando à disponibilidade,
é evidente que ninguém... Por isso é que eu digo que é em sim, duas fases, é deixar os seus exato. problemas à porta para Sim, estar sim, disponível para o sim. doente, Se eu mas depois deixo... o Sim, contrário também para poder ao recuperar. contrário. Se eu deixo, e essa pergunta é de facto muito boa, se conseguimos deixar os problemas, eu diria que nem sempre conseguimos, certo? Nem sempre vamos conseguir deixar os problemas à porta do hospital, como nós dizemos, ou dentro do carro fechados, não. Não vou dizer que sim, porque não. Imagino, tenho um filho que não está bem e até está com o meu marido e o meu marido liga-me porque está ansioso, porque a febre não baixa ou não sei o quê, quer dizer, eu tenho uma vontade de estar ali, não tenho, não é? Vou ser sincera, ninguém tem. Claro. Agora, se calhar esta mãe ou este pai, no caso de ser um homem ou uma mulher, claro que a profissão da enfermagem é mais povoada por enfermeiras, mas também mas também há homens. E, portanto, se a pessoa está a viver um momento particular difícil, ou com alguém da sua família que não seja filho, evidentemente que dificilmente conseguirá estar com toda a disponibilidade do mundo. Cabe ao enfermeiro que faz a gestão de cuidados, que somos também nós os enfermeiros-chefes e os coordenadores, perceber isso e naquele dia, no plano de distribuição de trabalho, se calhar não o colocar com doente, não o distribuir em determinados setores que têm pessoas mais instáveis ou que necessitam mais desse tipo de apoio, de maior disponibilidade. E isto é perfeitamente, e aconteceu-me várias vezes, as pessoas dizerem, eu não sei, hoje eu não estou com capacidade para, e eu respeitar isso, e devemos respeitar. Se eu lhe disser se essa foi a minha escola, que tiveram comigo, não foi, porque por isso eu lhe digo que a enfermagem de hoje não é a enfermagem de há uns anos atrás, que as pessoas diziam, não, tens que aguentar, a nossa formação era muito nesta, hoje não é assim, hoje as pessoas... E ainda bem que evoluiu. Ainda bem, portanto, se nós, enfermeiros, queremos ver os doentes como pessoas com doença, Tivemos aqui uma, uma quebra. além do enfermeiro, a pessoa que é, porque, para tirar o melhor partido de todos, porque senão, enfim, não vai dar nada, não é? Ou vai dar mal. Diga. O desligar é muito difícil desligar, mas não é impossível. Com o tempo aprendemos novas estratégias. Sim. Qual é a sua? A minha é não ir direto para casa, não posso, tenho que dar umas voltas, ir a uns sítios, arejar, e pronto, e é um bocadinho assim, ou fazer umas caminhadas. Na equipa da hematologia e também a da oncologia do hospital são muito unidos, porque as pessoas percebem que têm que ser unidos para conseguir superar muitas dificuldades que nós, e momentos menos bons, e também ficar muito alegres, quer com os próprios, quando conseguem a sua pós-graduação, a realização da sua especialidade, do seu mestrado, e também com os nossos doentes, quando conseguem ter alta, ir para junto da família, estar livre de doença, aquele tratamento correu bem, esteve nos cuidados intensivos e regressou e está bem. Quer dizer, isto são sucessos. E nós também temos que partilhar e viver. E depois é assim, às vezes não é preciso grande conversa, às vezes é um piscar de olho, um gesto assim para cima de fixe, qualquer coisa, simular um beijo ou um abracinho. Assim, hoje vivemos momentos particularmente difíceis, mas também conseguimos dar a volta. Por exemplo, as visitas não são permitidas. Quem consegue ter os telemóveis consegue dar respostas, não é? Os mais novos, os que querem, porque há pessoas que não querem. Mas nós temos um projeto no centro hospitalar que é o Mais Perto de Ti. E este projeto vem aproximar as pessoas. Porquê? Porque temos um tablet e um telefone com dados móveis e fazemos as ligações e minimizamos a distância. Já estou aqui a entrar por outro caminho, não é? Não, mas continua porque não se preocupe. Quando for preciso e mandar a trajetória, Ok. pode Mas continuar.
e isto são projetos que dão grande satisfação também aos enfermeiros. Grande parte das pessoas que estão nestes projetos que operacionalizam na prática, são enfermeiros, mas não são só enfermeiros, também há assistentes técnicos, há outras pessoas que trabalham connosco e somos todos voluntários e vamos fazer isto. Na hematologia clínica não é preciso porque nós já tínhamos essa forma de funcionar assim, mas diminui-se muito a distância, quer dizer, encurta-se, minimiza-se, não se Primeiro, os enfermeiros estão 24 horas por dia com os doentes. Ah, picam, administram medicação, recolhem sangue, Uhum, e nem todos têm catéteres centrais e, portanto, uhum. às vezes são procedimentos um pouco mais invasivos. Ahm, Antipiréticos, analgesia. Eu estou a ler a minha cábula para Faz a mal, analgesia, a quimioterapia, que não são os senhores que preparam, mas que administram, administramos. monitorizam parâmetros, controlam sintomas. O enfermeiro, por força das suas funções, acaba por estar mais presente, naturalmente, do que o médico. E, portanto, o enfermeiro ajuda também, muitas vezes, a traduzir alguma da informação clínica que o médico passa ao doente, certo? Ou por falta de tempo do médico, ou porque o médico não arranja tempo para isso, pronto, mas isso são outros 500, ou porque as condicionantes do serviço não o permitem, pronto, mas não se substituindo naturalmente ao médico, os enfermeiros ajudam muitas vezes o doente a perceber melhor o que é que o médico queria dizer. E às vezes também há, se calhar talvez nas pessoas um pouco mais velhas, alguma vergonha de estar a perguntar outra vez aquela questão ao médico porque não percebeu bem, mas acaba por ser com vocês que têm mais à vontade para colocar essas questões. E vocês, pergunto eu, ajudam também muito a entender um pouco alguma da informação que eventualmente mais técnica que se pode perder. Sim, isso é verdade, mas isso faz parte, não é? Faz parte, porque as pessoas também, e sobretudo muito no início, o que é que, muito no início, após o diagnóstico e início do tratamento, o que é que as pessoas têm muito mais dúvidas do que se calhar já passado 3 ou 4 ciclos, não é? De tratamento. Agora, no início as pessoas têm muitas dúvidas e todas as áreas, mas nesta área da hematologia clínica há muitas siglas, há os RECs, as REMs, as LLCs, as LAMs, bem, há imensos Ls e imensos, e isto, as pessoas às vezes, eu lembro-me quando fui há 20 anos trabalhar para lá, disse, ai meu Deus, tenho que ir tomar notas disto, porque realmente até eu tinha dificuldade em assimilar no início tanta coisa, e depois os esquemas também são por siglas, e isto os doentes perguntam tudo, até muito para validam o que o enfermeiro da manhã lhe disse com o que o da noite lhe disse, e validam o que a da tarde lhe disse com o que da manhã lhe disse, percebe? Portanto, para ver se aquilo bate tudo certo, o que o médico diz, o que a enfermeira diz, por isso é que temos todos de trabalhar em equipa, que é para e depois descodificar algumas destas questões, não é? Os médicos hoje em dia também já estão muito sensibilizados para estes aspectos, mas sim, eles também não são muitos, nós também não somos, mas eles também não são muitos e O, é um trabalho muito o cansativo. ensino, o ensino da profissão, como a sua enfermeira dizia, o ensino da profissão mudou bastante. A prática da profissão também mudou bastante. Mas há coisas que não se ensinam, há coisas que são nossas. Um, a empatia e aquele momento em que, como há pouco a sua enfermeira dizia, quando aquele momento em que o enfermeiro tem que sentir que não é o momento para falar e é o momento para deixar o Sim, doente estar. sim, Ou o sim. momento, apesar dos tempos Covid que vivemos, o momento em que é preciso perceber que é preciso dar a mão àquela pessoa. Aquela pessoa precisa de um contacto físico de Sim, alguém, ou de uma informação que, ao ser passada, seja passada com um enfermeiro que se senta ao lado da pessoa e lhe olha nos olhos, em vez de ser dito em pé, porque a diferença sim, de sim. nível pode fazer diferença, Claro que enquanto dá a faz. mão, enquanto dá a mão à pessoa. Isto ensina-se, trabalha-se, pratica-se, ou temos ou não temos. Como é que se desenvolvem estas, enfim, soft skills? Eu não gosto particularmente da expressão, mas como é que isto se desenvolve?
Isto desenvolve-se com trabalho, com treino, eu não vou dizer que o facto da pessoa ter mais facilidade na comunicação não ajuda. Claro que ajuda, mas é assim, nesta área nós temos que, e não é fingir, não é estar a simular uma situação, não é. Nós treinamos estas situações, mas é assim, qualquer treino qualquer ficção é sempre muito inferior àquilo que é a realidade, como sabemos. E no trabalho as coisas são muito diferentes, ao vivo e a cores, não é? Como eu costumo dizer. E portanto ali o que é que acontece? Muitas vezes nós identificamos que aquela pessoa ainda não está com a capacidade para dar a resposta àquela situação. Então tem que ir outro. E as pessoas, e até mesmo às vezes os nossos doentes dizem: não, eu não quero aquela que é muito nova, aquela enfermeira é muito nova, ela não pica muito bem, ou aquele técnico não sei quê, eu preferia alguém com mais experiência e tal. E eu, E quando é assim, atendem esses sim, pedidos? sim, sim, claro que sim. Então por que não? Isso é perfeito. O doente sabe, é explicado ao doente, quando o internamento, que tem direito a isso, pode, está nos seus direitos pedir para que seja aquele enfermeiro com quem criou uma relação de maior proximidade, em vez de ser outro? Não há. Assim o serviço o permita, claro. É Assim, assim, nós não dizemos isso abertamente, mas às vezes, como eu estou a dizer, não é preciso dizer essas coisas, quer dizer, não está explícito que pode escolher o médico, porque não vai poder, porque isto depois é muito complicado, mas dentro daquilo que é possível, sim, claro que sim, o doente sabe. Porque é, que não, porque é que não há de saber? Ele mesmo manifesta, às vezes que, ou mesmo o enfermeiro diz, eu não, eu entro um pouco em choque, ou eu não consigo dar a volta àquela situação. E é bom que o diga, porque não temos aqui super-heróis, não é? claro. E não, o doente não é um super-herói, coitado, já com a sua carga, e o coitado do enfermeiro também não é um super-herói, e portanto, aqui todos temos que, os enfermeiros têm que ser profissionais, e se há alguém com mais capacidade naquele momento para dar a resposta que é necessária, então avança esse e não o outro. Muito bem. Temos algumas questões que estão a chegar e que eu gostaria de lhe colocar. A primeira é uma constatação que muito me apraz, vem de Vítor Alvernaz, que diz: a enfermeira Rosa está a dar um testemunho muito importante que devia ser gravado e publicado nas redes sociais para haver uma Ai melhor meu Deus, participação de todos os envolvidos no processo de cura. E temos aqui duas obrigada. questões, chegou agora uma terceira. Um, a quando da morte de um doente que passou tempo numa enfermaria e que a dada altura passa para os cuidados intensivos e aí acaba por falecer numa UCI, um, como é que ficam os enfermeiros que acompanharam o doente na enfermaria durante meses? Como é que fica essa relação dos enfermeiros para com a família? Do doente que não morreu no serviço onde o enfermeiro está atualmente a desempenhar funções, mas num outro serviço onde veio acabar por falecer. Um, a família desenvolveu, e presumo que é isto que esta pessoa que nos está a seguir não está assinado, gostaria de saber, desenvolveu uma relação com aqueles Sim. enfermeiros em particular, e os próprios enfermeiros naturalmente gostariam de saber como é que elas... Por vezes há casos em que o familiar vai à enfermaria falar um bocadinho com o enfermeiro que acompanhou aquela Sim, pessoa. sim, sim. Eu, como lhe disse há pouco, e eu sou eu e não só eu, as equipas que eu tenho muito dificilmente aceitam ou estão conformadas com a morte de alguém. Claro que as pessoas entraram, sei lá, 3, 4 vezes no serviço, ou não, ou até pode ter sido só uma vez, mas nós estabelecemos uma relação e depois conhecemos a família, o filho, o pai, enfim, conhecemos a família e falamos com a família.
E depois, claro que quando vão para os cuidados intensivos, se for agora já não é, mas íamos visitá-los inclusive nos cuidados intensivos, e os médicos é que davam também apoio da parte hematológica e, portanto, davam-nos o feedback do que se estava a passar nos cuidados intensivos. Porque não pode haver aquele corte assim, não pode, não pode nem há. E o que é que acontece? Muitas vezes os que saem de noite ligam à meia da manhã, quando acordam depois de descansar, ou à meia da tarde, como é que está o doente que foi para o CIP. Então veja o não desligar, ou desligar por um bocadinho. Pode não desligar que nós colocámos há pouco. Exatamente, e portanto isto acontece. Agora, quando a família vem, normalmente quando os doentes são transferidos para uma unidade de cuidados intensivos, hum, pronto, a roupa, os seus pertences ficam todos connosco. O que é que isto implica? Implica que a pessoa volta. Ou seja, há também uma questão prática, uma necessidade prática de voltar, portanto, e esse elo Mas, não se... mas também voltam, não digo todos, há pessoas que dizem nunca mais é que querem entrar, mas a maioria voltam. Agora, Tenho aqui duas questões que gostava de lhe colocar. Estou, entretanto, a ver o nosso tempo a avançar e temos 4 minutos ainda. E uma tem justamente a ver com uma questão de contactos telefónicos. É uma questão muito prática. Porque é que, por norma, os enfermeiros não dão informação por telefone sobre os doentes aos familiares que conhecem? bom, esta questão é um bocadinho mais complexa agora com a- como é Esta questão. o Regulamento Geral da Proteção de É o Dados. GPD. E isto, nós não sabemos quem é que está do outro lado. Poderá ser a pessoa ou não, não é? Não É sabemos. por uma questão de validação de identidade da Mas outra não é pessoa. só por isso, não é só por isso. É também que eu não vou dizer algo que deve ser o médico a dizer, que às vezes as pessoas querem informações médicas sobre a evolução que determinado tratamento, e é o médico que deve dizer, não o enfermeiro que vai dizer, olha, está a fazer efeito, tem os valores, quer dizer, não faz muito sentido dizer assim, Tem que pode ser, tem que estar ser, ao tem que ser telefone. passada pelo. Claro, tem que ser passada. Pronto. E Temos depois, aqui é um. assim, não é toda a família, peço desculpa, não é toda a família, é uma das pessoas que é a pessoa significante, porque depois essa pessoa faz a ponte com os outros da família, porque senão, como é que é? E o doente pode não querer sequer, não é? Que se saiba. Tem aqui uma outra questão também, de Carlos Horta Costa, agora com que eu fiz, o Dr. Carlos Horta Costa, o vice-presidente da APCL. Enfermeira Rosa Romão, os pacientes, quando internados, ficam convosco, com 24 horas por dia. Os médicos vemos 10 minutos por dia. A partir do fim do internamento, os doentes deixam de estar com os enfermeiros e continuam com o médico. Como ultrapassar essa situação que, para os doentes, é um pouco injusta, e até porque ficam com saudades dos enfermeiros? Pois ficam e isso é uma é uma preocupação, e também é muito mau para nós em termos, porque há ali um corte abrupto, e esses que passam para a consulta e que são os que ficam bem, são os que estão livres de doença, e isso é muito bom também para nós, dá-nos muita força para continuar, até enfrentar situações menos boas, e portanto, isso é muito importante. Nós o que queremos é, e estamos agora a trabalhar num projeto para isso, as consultas de hematologia terem o apoio de um dos enfermeiros. Isto é extremamente importante e estamos a trabalhar É nisso. muitíssimo importante. Isso é muitíssimo. Infelizmente, foi por causa do Covid que teve que ser feito isto, deste SARS-CoV-2 que nos tem tanto perturbado, mas de facto, às vezes, olha, vamos tirar uma coisa positiva, vamos ter as consultas nos capuchos com o apoio de enfermagem, e isso é uma coisa que Há uma antes. série de lições e de procedimentos novos que tiramos e que passamos a adotar com esta nova. Exato, temos sempre, quando atravessamos um deserto de desgraças, temos sempre que ver o que é que se pode tirar de positivo. Tirar dali. É isto que eu gostaria de vos deixar também de mensagem. Está bem? Muito obrigada. Enfermeira Rosa Romão, muito obrigado pela Obrigada. sua disponibilidade, pela sua generosidade em partilhar connosco as suas reflexões sobre este tema e num tema tão peculiar e numa relação tão peculiar
como aquela que se estabelece entre um doente em contexto oncológico e a equipa de enfermagem que o acompanha e do serviço onde está internado ou faz tratamentos. Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Obrigada. Encontramo-nos daqui a uns minutos, 2 minutos, sensivelmente, num novo painel com a doutora Luísa Almeida, assistente social do IPO Lisboa, para falarmos um pouco sobre os direitos do paciente e do cuidador. Até já. Até já.